Beleza, todo mundo aí com a lista? Vamos lá. Coloquem o nome, hein? Leia o poema de Almeida Garrett. Da leitura do poema, depreende-se que se trata de obra do. Então, vocês vão escolher a escola literária. Gente, às vezes, quando eu vou montar coisa no Forms, acaba que a pergunta fica em cima do texto, né? Porque eu não consigo fazer aquele esquema do Enem. Porque quando eu vou colocar a imagem, é muito difícil colocar poema no Forms, porque ele não quebra direito os versos. Então, às vezes, eu preciso colocar eu tenho que colocar uma imagem, é por isso que fica meio fora de negócio, tá? Então, vamos lá. Seus olhos. Seus olhos, se eu sei pintar, o que meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar, era chama de queimar. Natália, acabei de começar a lista. Hoje a aula vai ser uma correção comentada dessa lista. Essa atividade ela é obrigatória, então, se a gente não terminar hoje, é para você terminar e me enviar, tá? E aí a gente vai já fazendo, corrigindo, comentando e revisando para o simulado, tá? E o link. Ai, gente, vou ter que repetir tudo de novo. Eu vou falar 1000 vezes. Ei, Gabi, beleza? Aqui, a gente está fazendo esse exercício. Então, vai marcando aí, enquanto a gente faz, tá? Esse exercício é obrigatório. E elas estão rindo porque eu acabei de falar isso e você entrou. Aí eu tô falando exatamente a mesma coisa de novo. Aí, vai respondendo e envia no final, tá? Então, se não der tempo, é para vocês terminarem até o dia 20 e me mandarem, tá? Então, bora lá, galera. Gente, alguém quer escrever as instruções e mandar no chat? Porque aí, se mais alguém entrar, eu só copio e colo. Se alguém puder fazer isso para mim, eu agradeço. Então, vamos lá. Seus olhos. Seus olhos. Se eu sei pintar, o que os meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar. Era chama de queimar. E o fogo que a ateou, vivaz, eterno, divino, como o facho do destino. Divino, eterno e suave, ao mesmo tempo, mais grave, e de tão fatal poder, que num só momento que a vi, queimar toda a alma senti. Nem ficou mais de meu ser, senão a cinza que ardi. Então, lembrando que a gente está procurando a escola literária. Então, esse poema, ele é A, barroco, no qual se identifica o escapismo psicológico, B, do arcadismo, no qual se identifica a contenção do sentimento, C, romantismo, no qual se identifica a idealização da mulher, D, realismo, no qual se identifica o pessimismo extremo, ou modernismo, no qual se identifica a busca pela liberdade? Aqui nesse poema, Seus Olhos, vocês acreditam que é o quê? Boa noite, Gabi. Letra C? Então, alguém acha que é a letra C, romantismo. Ok, outros Cs também. Gente, é isso mesmo, letra C, tá? Idealização da mulher, né? Falando que no momento que ele conheceu essa mulher, no momento que ele a viu, né, a vida dele mudou completamente, porque ela é maravilhosa e tudo mais, né? Sentiu a alma queimar, tão fatal poder. Então, assim, com certeza, idealização da mulher amada, tá bom? Muito bem, galera, amei. Acho que todo mundo acertou essa, né? Então, marca aí, letra C. 2. Questão do ITA, hein, gente? O texto abaixo é o início da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei-me no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Ei, Laia, beleza? A gente está fazendo
Ai, Camila, perfeita! A gente está respondendo juntas essas questões aqui e é obrigatório. Então, depois você tem que enviar, tá bom? E estou usando como lista de presença também. Vou colocar assim. E a professora, prof, está usando como lista de presença. Beleza. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele me interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo do homem calado e medido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, ou seja, para me atribuir um ar de nobreza, né? Essa questão de Dom Pedro, Dom João, né? Dom Casmurro. Ou seja, era mais uma forma de zombar dele. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro, vai esse mesmo. Então, agora, vamos considerar as afirmações abaixo, referentes ao trecho, articuladas ao romance. Gente, esse é o primeiro capítulo do livro, porque os capítulos do Machado de Assis são tão pequenininhos, que esse aqui, se não me engano, é o capítulo inteiro. Ó, 1. O narrador já apresenta seu estilo irônico de narrar. Então, gente, a gente sabe que o Machado de Assis, ele é conhecido pela sua ironia. E vamos lá, será que tem algum trecho aqui que já é irônico? Se vocês acham sim, tem que pegar a opção que tem a número 1. 2, o narrador assume uma alcunha, gente, é apelido, que o caracteriza ao longo do enredo. 3, os eventos narrados no trecho inicial desencadeiam o conflito central da obra. 4. O título Dom Casmurro não caracteriza adequadamente o personagem Bentinho. Então, escolham aí qual que vocês acreditam que sejam as certas. Esse é bom voltar e dar uma lidinha, né, para ter certeza. Ok, algumas pessoas responderam A. Ok. Gente, então sim, é a letra A, muito bem. Ou C, ficou na dúvida? Então, beleza, vou falar. É bom, gente, se vocês ficarem na dúvida entre algumas, vocês me mandam. Acho que é essa ou essa, porque aí eu explico. Ah, não pode ser essa por tal coisa, né? Isso é muito bom. Gente, então, isso mesmo, A1 e 2, porque o narrador já apresenta seu estilo irônico de narrar. Sim, com certeza, né? Esse jeito que ele fala de a viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, ou seja, ele dormiu enquanto o cara estava lá, né, mostrando os versos para ele, e ele ainda achou ruim do cara dar uma
apelido para ele, né? E essa questão desse nome, Dom Casmurro, né? Você vê que ele mesmo não, ele meio que não se considera Casmurro, né? E Casmurro é a pessoa, tipo, beleza, Rubia. É aquela pessoa que ela é mal-humorada, ela é reclusa, então, tipo, ele com certeza é Casmurro, sabe? Só que ele não acha que ele é. Então, beleza, sim, ele é irônico. E dois, assume uma alcunha. Isso, ele acaba se apropriando desse apelido para colocar, apesar de que ele não se sente assim, ele não acha que ele é assim, ele acha um pouco engraçado terem colocado, né? Isso também é uma ironia, né? Ele acha engraçado ele ter sido apelidado e assumir isso para si. Ó, então, alguns ficaram na dúvida entre 1 e 3. Então, por que o 3 não está correto? Porque fala que essa parte inicial desencadeia o conflito central da obra. Mas o conflito central do Dom Casmurro é a traição ou não da Capitu. Então, não tem ainda o conflito central da obra. Ele só começa narrando um momento que ele estava... que ele ganhou o apelido, mas isso em si não é o conflito central da obra. Vocês ficaram com mais alguma dúvida, gente? Se não tiver, eu vou passar para a próxima. Então, respondam aí, gente. Letra A. 3. Enem 2011. Ah, tá, gente. Só queria fazer um comentário sobre essa questão. Essa questão 2. Gente, essa questão é uma questão do ITA, né? Que é um vestibular extremamente conteudista, que não é como o Enem. Por exemplo, uma coisa que o Enem não faria é perguntar essa questão do 3, que a Rubia ficou na dúvida. O Enem não esperaria que você soubesse o contexto da obra sem te falar sobre isso, entendeu? Essa que é a diferença. Então, por exemplo, essa 3 ela não seria uma opção no Enem. Até porque esses vestibulares vestibular tradicional, eles normalmente te pedem para ler um livro. Então, aí tudo bem, se eles tivessem pedido para ler Dom Casmurro, aí tá, você teria que saber sobre o que é o livro. Mas no Enem, vocês não precisam preocupar, tá? Que não vai cair um livro aleatório e ele te perguntando qual que é o conflito, qual que é a questão daquele livro, tá bom? Mas eu achei uma questão boa, é por isso que eu peguei. É verdade. Aham, exatamente. Se o Enem quisesse te perguntar como eu imagino que seria uma questão sobre Dom Casmurro no Enem? Eles pegariam uma reportagem sobre o livro, alguma matéria que falasse sobre o livro, falando assim, por exemplo, gente, já estou montando questão do Enem. Pegaria um resumo do Dom Casmurro e um resumo de um outro livro que se chama Capitu, que foi inspirado no Dom Casmurro, que é como se fosse a versão da Capitu, só que na versão ela trai ele mesmo, então eu nunca nem li, porque eu achei que não é a versão dos fatos que eu acredito. Então, aí ele pegaria e compararia os dois, aí você perceberia que o conflito central é a traição. Aí sim, mas sem te falar nada, ele não cairia dessa forma. Eu coloquei também porque a gente já tinha conversado sobre isso, né? Naquela aula sobre o realismo. Mas é tranquilo, gente. Não precisa falar, nossa, eu tenho que ler todos os livros de literatura brasileira. Não. Lê alguns, né? Porque é bom. Mas não precisa se preocupar. Tipo, nossa, eu não li nenhum livro desse movimento, então eu não vou conseguir fazer a prova. Não, não é assim. Beleza, questão 3. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes.
Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros altos em torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi, de amor, música, feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalo de gozo. Então, eu fiz um glossário aqui. Fado, gente, é um tipo de música portuguesa que ela é caracterizada por ser uma música triste, né? Uma música lamentosa. Então, era o que eles estavam tocando, né? O fado português. E isso é um trecho do romance O Cortiço, né? Então, tá aqui. Gente, ficou bem desconfigurada essa questão. É porque quando você vai montando, ele não te mostra exatamente como que ela vai ficar. Ele faz tipo uma coluna assim e você vai escrevendo. Aí depois ele deixa tudo bagunçado. No romance O Cortiço, lançado em 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. A gente conversou sobre isso, né? Como que no cortiço cada um representa uma coisa. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. B. Exalta a força do cenário nacional brasileiro e considera o do português inexpressivo. C. Mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. D. Destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. Ou atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Letra C. Ok. Vocês estão mandando com pontinho de interrogação, é porque vocês não têm certeza? Acho que é isso, né? C ou D? Assim. Entendi. C ou D? Por enquanto ficou entre a dúvida entre C ou D, né? Ok. Gente, então realmente é a letra C. E por que que não é a D? Vamos começar por aí. Por que que não é a D? Destaca o sentimento brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. Então, realmente, se você parar para pensar, fala, né, de como que a música brasileira, ela é mais envolvente e tudo mais. É contrário à tristeza, porque a música portuguesa que eles estavam tocando antes era triste. Só que se você olhar aqui, o texto não fala isso diretamente, né? Então a gente tem que sempre se ater àquilo que o texto falou. Não, falou mesmo, está escrito. Então, o que que está escrito? Que eles estavam tocando o fado e aí tava todo mundo triste, né? Todo mundo entrou em depressão com a música. E aí, do nada, dois brasileiros falaram: Ah, não quero mais tocar essa, né? Os portugueses estavam tocando, os brasileiros falaram: Ah, não quer saber disso, não. Vou tocar uma música alegre aqui. E aí todo mundo começou a dançar. Então, é o que realmente fala, tá bom? E aqui, na verdade, eu acredito que sentimentalismo não seria a melhor palavra também, porque não é sentimentalismo, né, gente? Lá vira uma cena de, tipo assim, todo mundo dançando, todo mundo se pegando, vira como se fosse uma balada, um negócio assim. Então não é bem aquele negócio sentimental, né? É uma questão mais carnal, até porque ele começa a descrever aqui
né, falando, né, carícias e tal. Então, assim, o pessoal já estava, né, bem na paixão lá. Então, não diria que é sentimentalismo, tá? Então, porque quando a gente fala sentimentalismo, tá mais voltado para aquele sentimento mais romântico e tudo mais, né? Então, ficou claro, gente, por que que não é a D? Então, é a C, porque assim, é isso aí. Tinha o fado português, foi substituído pela alegria da música brasileira, beleza? Ahn, beleza. Então, gente, vamos para a questão 4. Os parnasianos brasileiros se distinguem dos românticos pela atenuação da subjetividade e do sentimentalismo, pela ausência quase completa de interesse político no contexto da obra e pelo cuidado da escrita, aspirando uma expressão de tipo plástico. Essa é uma fala do Antônio Cândido, né? Iniciação à Literatura Brasileira. A referida atenuação da subjetividade e do sentimentalismo está bem exemplificada na seguinte estrofe do poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Então, vamos encontrar aí a atenuação da subjetividade e do sentimentalismo, ou seja, um trecho sem isso, né? Nossa, eu tenho que ficar no modo de visualização, senão fica tudo esquisito aqui. É que ele não me deixa ver tudo, sabe? Beleza. Então, vamos lá. Letra A. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente. Não, gente, eu esqueci de marcar os versos. Quando eu não consigo quebrar o verso, normalmente eu marco ele com isso aqui, ó. Assim, significa que é quebra de verso. Eu esqueci de quebrar esses. Tá, vamos lá. A gente está procurando sem subjetividade, sem sentimentalismo. Erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis, mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. C. Eu via e minha alma, antes de vê-la, sonhara, linda como agora vi, nos puros olhos e na face bela dos meus sonhos a Virgem conheci. D. Longe da pátria, sobre um céu diverso, onde o sol, como aqui tanto não arde, chorei saudades do meu lar querido, ave sem ninho que suspira à tarde. Eu morro qual nas mãos da cozinheira, o marreco piando na agonia, como o cisne de outrora, que gemendo entre os hinos de amor se enternecia. Então, qual dessas aqui que vocês acreditam que seja uma poesia parnasiana? Ou seja, sem sentimentalismo e sem subjetividade? Letra E. Qual mais? Ok, algumas falaram E, outros falaram B. Então, por enquanto, está entre a E e a B. Tem alguma. Alguém acha que é alguma outra? Estou entre A e B, tá bom. A, então tem que falar da A, E e B. Ok, essas vocês estão bem divididos, hein? Tem algumas pessoas que acham que é A, algumas que acham que é B, e algumas que acham que é E. Tá, então vamos lá. A gente está procurando
um trecho que não tenha sentimentalismo. Então, vamos lá. Para quem achou que era a letra A. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça do vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Por que essa não é, gente? Olha só, quando em meu peito rebentasse a fibra, ou seja, já começa a falar de coração. A primeira coisa que está falando aqui é coração. Não derrame por mim nenhuma lágrima. Gente, por mais que pareça que a pessoa está falando, né? Ah, sem drama, isso é o auge do drama. Isso é o auge do drama. Você falar assim, ai, não chore por mim. Nossa, é bem drama. Então, tem sentimentalismo aqui sim, tá bom? Não derrame por mim nenhuma lágrima e tal. Então, esse texto não é parnasiano, tá bom? Para quem achou outras, tá? Eu vou falar a que também não é. Essa dá para enganar bastante. Ela fala assim: eu morro qual nas mãos da cozinheira. Eles falam, cadê o sentimentalismo aqui? Eu morro qual nas mãos da cozinheira, o marreco piando na agonia. Meu Deus, é a cozinheira matando um marreco. Como o cisne de outrora, só que aí tem uma virada. Que gemendo entre os hinos de amor se enternecia. Então, realmente, ele começa descrevendo uma cena grotesca, né, de uma cozinheira matando um animal. Só que aí ele começa a pensar, pois ele começa a pensar num cisne, né? E o cisne, gente, ele é um animal, né? Tipo, normalmente ele é associado ao romantismo, acho que muito por causa do Lago do Cisne, será? Enfim, palpite, gente, não tenho provas, isso acabou de vir na minha cabeça. Não sei se é por causa do Lago do Cisne, né? Mas o cisne, ele é um animal que é associado ao romantismo. Entre os hinos de amor se enternecia. Então, ele acaba falando um pouco de sentimentos também. Então, não é letra E. E quem falou letra B acertou. Erguido em negro mármore luzidio. Se vocês pararem para pensar, gente, mármore luzidio também aparece naquele poema que eu trouxe para vocês da Musa Impassível, né? Então, isso é bem, porque vocês lembram, os parnasianos, eles gostam de usar linguagem difícil, né? Então, esse negócio de mármore luzidio é com eles mesmos. Erguida em negro mármore luzidio, portas fechadas, num mistério enorme, numa terra de reis, mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. Ou seja, ele descreveu uma cena que é palácio, né? Outra coisa que eles gostam bastante, né? Porque eles gostam dessas coisas nobres. Mármore é mármore, que também é uma coisa de rico, né? E mármore luzidio, gente, é mármore brilhante, só porque eles gostavam dessas palavras. Então, ele tá falando isso, que tem um castelo feito de mármore. É isso aí. Um castelo feito de mármore que tem as portas fechadas e nessa terra de reis as pessoas estão dormindo. É isso. Então não tem sentimentalismo aqui, beleza? Ficou alguma dúvida nesse, gente? Aproveitar para dar uma respirada. Então, vamos para a próxima. Agora, o simbolismo. O simbolismo prima, ou seja, gosta, né, preza pelo subjetivismo, busca a sublimação e valoriza o inconsciente e subconsciente. Daí o desenvolvimento de uma linguagem específica e tem como características, simbolismo, hein? A, musicalidade, sugestão, linguagem simbólica. B, linguagem simbólica, humanitismo, sugestão. C, sugestão, musicalidade, culto da forma. D, humanitismo, linguagem simbólica, denúncia. E, culto da forma, sugestão, humanitismo. Ou seja, gente, são só as mesmas palavras que aparecem várias vezes, né? Mas, claro, só tem uma resposta certa. Choquei vocês agora. Então, gente, qual que seria aqui as características do simbolismo?
Jogo do inconsciente, subconsciente, né? Tô tentando não dar mais coisas do que fala a questão, né? Depois eu falo mais. No que seria sugestão, depois que vocês terminarem, eu vou falar uma outra palavra que eles colocaram aí que não tem nada a ver com nada. Que eu não sei como que foi parar aí. Ok, algumas pessoas falando A. Camila, leva para o sentido literal da palavra, sugestão. Sugerir coisas que não estão no texto. Deixar, tipo assim, com coisas de duplo sentido, vamos dizer assim. Ficou entre A e C? Tá, alguém falou B também. Então, tá, vamos ver então. Tá bom, tem A e B e C, né? Então vamos revisar elas aqui. Gente, musicalidade, sugestão e linguagem simbólica, sim, são características do simbolismo. Por quê? Musicalidade é quando os textos, né, eles têm alguns tipos de rima e eles gostam muito de uma figura de linguagem que se chama aliteração, que é a repetição de consoantes para formar essa musicalidade. Por exemplo, nesse trecho do poema aqui. Mudas epilepsias, mudas, mudas, mudas epilepsias, fundas, agudas, negras nevrocenias. Com a repetição do M, torna o texto parecido com uma música, né? Como eu já falei, gente, musicalidade não é transformar o texto em música. Tá? Os únicos que fazem isso são os trovadores, lá no começo. Então, a musicalidade é isso, é você fazer um texto que rima, que tem esses recursos, né? Então, sim, musicalidade. Sugestão, sim, eles adoram falar coisa que não coisas de duplo sentido, coisas transcendentais, eles adoram falar essas coisas, né? Então, sim, sugestão. Linguagem simbólica, igual é a mesma, acaba sendo a mesma coisa de sugestão. Eles usam a linguagem cheia de símbolos. Os parnasianos odeiam isso. Os parnasianos, eles gostam de, eles falam, não tem essa de segundas intenções, de outra coisa, de você falar uma coisa querendo falar outra. Não, o que você falou tá falado. Para os parnasianos é assim. Você quer falar do. Eu até falei com a minha amiga, né? Que quando eu tava montando a aula de vocês do parnasianismo, eu peguei o poema Vaso Chinês, né? E aí tava assim, nos mais pesquisados, que eu vejo que os meninos fazem para casa mesmo, né? Tava assim, sobre o que é o poema Vaso Chinês. O poema Vaso Chinês, um dos principais poemas do parnasianismo, é sobre um vaso chinês. Por quê? Os parnasianos eles não falam uma coisa pensando em outra, tá? Então, é literalmente isso. Eles são a escola literária que rejeita essa questão. E os simbolistas são contra os parnasianos. Ou seja, se os parnasianos exatamente, gente, por que o menino só não escreve vaso chinês lá na resposta, sabe? Então, se os parnasianos não gostam de coisas, né, de símbolos e tal, os simbolistas, olha o nome da escola literária, simbolismo, eles amam, eles falam, nossa, o que eu gosto é isso aí. Tanto que os simbolistas, eles não gostam de falar da vida comum, eles gostam de falar de coisas tipo vida e morte, enfim, sonho, consciente, subconsciente, essas coisas que eles gostam de falar. Então, sim, tem muita linguagem simbólica que eles usam. Tá, letra B. Algumas pessoas acharam que era. Linguagem simbólica e sugestão tá correto? Tá. Agora, humanitismo, gente, contar para vocês o que é isso. Humanitismo, aí, a pergunta veio bem na hora. Gente, humanitismo tem um livro do Machado de Assis, que é o Memórias
próximas de Brás Cubas. A gente estudou sobre ele. O humanitismo é uma cena, vamos dizer assim, uma cena do livro, em que o amigo do Brás Cubas chega para ele e fala: criei uma nova teoria que se chama humanitismo. É assim. Aí ele vai e explica. Que, na verdade, o humanitismo é tipo capitalismo, sabe? Que ele explica lá. Júlia. Oi. Eu encostei aqui, agora para voltar lá, já estava quase no final. Agora como que eu faço para voltar, hein? Estou no celular. E agora, hein? Ué, aperta no negócio. Você já apertou na setinha para voltar? Eu acho que vai ficar salvo. Eu não vou voltar. Deixa eu ver aqui. Carmen, se você não conseguir, depois eu vou passar o gabarito. A gente já está quase terminando. Não, eu já estava todo no final, já estava pronto. Meu dedo encostou aqui. Poxa, que chato. Coisa. Mas aqui, então, começa de novo. Eu já estava no final. Não, começa de novo que eu vou te dar o gabarito, tá bom? Ai, gente. Peraí, eu vou aqui, só não ligar, não. Que pena. Mas aqui, no final, eu passo o gabarito e aí vai dar tudo certo. Minha mão, só um minutinho. Tá bom. Mas então, gente, o humanitismo é isso. É uma teoria criada por um personagem fictício que eles colocaram aí, eu acho que foi para confundir mesmo, porque isso não é nada na literatura. Sabe? É um personagem que fala, mas não é. Tá fora do negócio. Outras pessoas falaram que podia ser letra C, né? Sugestão, musicalidade, até aí tá certo. Culto da forma, esse que é o problema, porque o culto da forma é o quê? Você fazer sempre poemas numa medida pré-combinada, pré-fabricada, vamos dizer assim, que são normalmente os sonetos. Então, quem que gosta do culto da forma? Os parnasianos. Então, se o simbolismo é contra o parnasianismo, eles não gostam. Os simbolistas, por mais que às vezes eles façam sonetos, eles não é obrigatório. No parnasianismo, é praticamente obrigatório você fazer sonetos e versos decassílabos. Agora, os simbolistas, eles já são mais soltos nessa questão. Tipo, se quiser fazer, faça, se não quiser fazer, não faça. Mas eles não cultuam a forma. Tipo assim, eles tentam até disfarçar que eles sabem fazer soneto, entendeu? Eles não gostam de que fique parecendo que eles se esforçaram para deixar naquela forma exata. Eles não gostam disso. Quem gosta muito do culto da forma são os parnasianos. Gente, eu tô confundindo vocês falando assim? Dessa questão de culto da forma? Ou tá dando para entender? Forma física? Não. Gente, toda vez que vocês verem assim, culto da forma, no contexto literário, é isso. É querer, vamos dizer assim, querer colocar uma regra para todo mundo seguir. Aí pode ser, o soneto é a regra mais clássica que tem, mas pode ser outras regras também. Por exemplo, existe o verso decassílabo, mas antes do verso decassílabo, o que outras escolas literárias usaram redondilha maior e redondilha menor. São outros tipos de verso. O culto da forma é isso, achar que todo mundo daquele movimento tem que seguir essas regras de metrificação. Gente, conseguiu aí, Carmen? Oi. Você conseguiu? Vou ter que voltar na pergunta toda, ela saiu tudo, pagou tudo. Vamos fazer assim, vai agora para a última questão que a gente vai fazer juntas, e aí depois eu vou passar o gabarito. Aí você só pega o gabarito, pode ser? Pode. Aí eu envio, depois eu vou lá e envio para você. Isso, porque você já respondeu, você já participou de tudo mesmo, então não tem problema. Então tá. Beleza, vamos para a última então. Adaptada. Ai, gente, essa tá super adaptada, porque eu peguei a questão adaptada e adaptei, entendeu? Eu até coloquei esse cara aqui, Marçal de Moisés, se ele me conhecer, ele vai falar, não coloque palavras na minha boca, porque eu até mudei o que ele falou, para ficar um pouquinho mais explicativo. O simbolismo é, antes de tudo, antipositivista, antinaturalista e anticientificista. Com esse movimento, nota-se o despontar de uma... agora chegou a parte importante. Com esse movimento, nota-se o despontar de uma poesia nova, que ressuscitava o culto do vago, do sobrenatural e do psicológico em substituição à formalidade dos versos e do poema descritivo.
voltado para objetos de valor, estátuas e referências ao mundo antigo, ou seja, para substituir o parnasianismo. Aí, beleza, Marçal de Moisés. Tem mais palavras minhas do que do cara aqui, eu acho. Considerando essa breve caracterização, assinale a alternativa em que se verifica o trecho de um poema simbolista. Então, vamos voltar nas características do simbolismo. Culto do vago, do sobrenatural, do psicológico. Então, das coisas que não são tangíveis, né? Então, A. É um velho paredão, todo gretado, roto e negro, a que o tempo, uma oferenda, deixou num cacto em flor ensanguentado, e num pouco de musgo em cada fenda. B. Erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis, mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. Estranho mimo aquele vaso, letra C, né? Não fiz a transição. Estranho mimo aquele vaso, vi-o casualmente, uma vez, de um perfumado. Contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. D. Sobre um trono de mármore sombrio, num templo escuro e ermo e abandonado, triste como o silêncio e ainda mais frio, um ídolo de gesso está sentado. É. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Então, qual desses aqui que vocês acreditam que é um poema simbolista? Ó, já teve resposta aqui, letra E. C, E. Ó, então vamos lá. Ficou entre a C, já tô até falando errado. A C e a E. Por que que não é a letra C? Eu acho até que quem respondeu essa pode ter se confundido, porque ele descreveu duas escolas literárias. Descreveu o simbolismo e o parnasianismo. Tá bem musical? Ai, tá certa, é verdade. A repetição das palavras inteiras também faz musicalidade. Formas. Ó, formas, verdade. Enfim. Às vezes vocês pegam uns negócios que eu mesma nem tinha pensado, mas realmente a letra E. Por que que não é a C, gente? Porque a C é isso mesmo, com certeza, certeza absoluta que é do Cruz de Souza. Sim, com certeza Gente, mas voltando, né, na C, não terminei de explicar até agora. Olha só, aqui ele descreveu o simbolismo, que é o do vago, sobrenatural, psicológico, etc. E ele está contra, em substituição à formalidade dos versos e do poema descritivo voltado para objetos de valor, status e referência ao mundo antigo. Esse é o parnasianismo. Então, ele descreveu os dois. Falou assim, ó, tem o simbolismo, que é assim, assim, assado, e veio para substituir o parnasianismo, que era assim, assim, assado. E esse poema Vaso Chinês, ele é do parnasianismo, porque é o parnasianismo que gosta de descrever objetos de valor. Então, eu acho que quem falou AC pode ter confundido sobre qual que estava perguntando, mas aqui está perguntando do simbolista, viu? E o simbolista é o mesmo, porque além dessa questão que vocês falaram do Cruz de Souza, né, gente? Se vocês verem formas alvas, formas brancas, você vai falar, ok, Cruz de Souza. E tem essa questão, luares, de neve. Como assim você faz um poema para as formas? Forma de quê? Como assim? Entendeu? Nada. Enfim. Forma de quê que é isso? Não falou. Então, como é que você vai saber? Forma é um negócio fluido, um negócio. Você não sabe o que que é. É um poema sobre formas brancas. Então, você vê que isso é bem, sabe, é vago,
E essa questão, né, que eles gostam muito de falar do luar, neblina, né? Porque a neblina é um negócio que dá um certo ar de mistério, né? E tudo mais. Então é isso aí. E incenso dos turíbulos das aras, né? Incenso também o incenso vai casar bem com a neblina, né? E também dá aquela fumacinha assim misteriosa e tal. Então, esse aqui é o poema simbolista. Gente, marquem aí, enviem para mim. Não esqueçam de enviar, não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque pela milésima vez estou usando isso como para fazer também a chamada. Como prometido, Carmen, quase esqueci. Vamos para o gabarito, então, galera. Número 1, letra C. Eu vou escrever aqui no chat. Gente, e se vocês têm mais dúvidas, vocês podem falar, tá? Porque acho que vocês já fazem simulado desse final de semana, né? De nada, gente. E amanhã também são essas. Ó, pode cair de antes também, desde o trovadorismo. Mas eu vou focar mais nessas aí. Mas pode ser que caia. Eu ainda não montei. Vou montar ainda. Mas aí é tudo que foi para trás, né? Então, vou só terminar de colocar no chat e depois vou ler em voz alta. Gente, gabarito então. 1, letra C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A, 7E. Tranquilo? Sem nada. Isso. Gente, por nada, dúvidas vocês podem falar agora ou amanhã também tem monitoria com a Camila, então vocês também podem levar suas dúvidas. E é isso aí. Nada, gente. Vou parar. Tô preenchendo aqui, viu?